Muito boa tarde a todos os farmacêuticos que estão connosco. Sejam muito bem-vindos ao live que vai juntar farmacêuticos de Portugal, do Brasil e de todo o espaço lusófono para falarmos sobre um encontro tão aguardado por todos como é o Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2020. É verdade, o maior evento dos farmacêuticos de Portugal está quase a acontecer, mais precisamente entre 26 e 28 de novembro próximo, em versão semipresencial, tendo por tema abrir horizontes, fazer acontecer. E com ele acontece igualmente o 14º Congresso Mundial dos Farmacêuticos de Língua Portuguesa, com o apoio da CPLP, que traz até nós, de forma virtual ou presencial, farmacêuticos de todo o espaço lusófono. Eu sou Marina Caldas, vou moderar este live e comigo estão duas personalidades que certamente vão marcar o Congresso de Novembro. Hélder Mota Filipe, Presidente do Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2020 e Presidente do Conselho Nacional para a Cooperação da Ordem dos Farmacêuticos e ainda Presidente da Associação dos Farmacêuticos de Língua Portuguesa, a quem agradeço desde já a presença, e também Walter Jorge João, Presidente do Conselho Federal de Farmácia, que nos acompanha desde o Brasil, mais precisamente desde Recife, a quem eu agradeço desde já a disponibilidade, a quem dou as boas-vindas. É um gosto fazer este live cruzando o Atlântico e saber que, apesar da pandemia, tudo isto nos mantém unidos. E vamos então ao nosso debate. Professor Hélder, a organização deste Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2020 não está a ser muito fácil. Se tudo tivesse corrido normalmente, teria sido realizado em maio, com a presença ao vivo de milhares de farmacêuticos, mas a pandemia não nos deixou que fosse assim e, portanto, agora em novembro vamos ter uma versão semipresencial. Quer explicar-nos como é que tudo isto vai acontecer? Muito obrigado. Quero cumprimentar a Marina, cumprimentar o querido amigo Walter João e na pessoa dele todos os farmacêuticos brasileiros. E é verdade, este congresso esteve calendarizado para maio, esteve preparado com um programa fechado para maio. Infelizmente, devido às circunstâncias, nomeadamente à pandemia, a Covid-19, nós tivemos que o adiar, como aconteceu a tantos congressos. Este adiamento teve diversos passos, não interessa agora aqui estar a escalpelizá-los, e chegamos à versão final e à data final. Portanto, 26 a 28 de novembro, neste, como a Marina disse, numa modalidade semipresencial. Semipresencial quer dizer que nós queremos que o máximo de oradores possam estar presentes, mas os congressistas estarão via streaming e poderão participar via streaming. E, portanto, isto altera muito a configuração funcional do Congresso, embora não tenha alterado significativamente o programa. E, felizmente, a maioria dos oradores que estavam confirmados para maio voltaram a confirmar para novembro e, portanto, vamos ter a mesma qualidade, digamos assim, de participação de oradores no Congresso. O que vamos ter é uma nova realidade do ponto de vista dos congressistas e temos que aproveitar esta oportunidade, não tendo alternativa, e também tem partes boas, isto é, enquanto que no presencial há uma limitação física para poderem estar presentes, não é? Participar no Congresso, quem se pode deslocar ao Congresso. Nesta situação, aí uma vez que o Congresso é o Congresso Nacional dos Farmacêuticos, conjuntamente com o Congresso Mundial dos Farmacêuticos de Língua Portuguesa, nós temos uma nova oportunidade, que é, nesta modalidade, os farmacêuticos de todo o espaço lusófono, principalmente, podem participar ativamente por esta via e, portanto, temos inconvenientes, mas também temos vantagens e tentaremos tirar o máximo partido das vantagens e neste sentido, também a importância de uma maior participação dos farmacêuticos brasileiros, que provavelmente não poderiam estar, não estariam a pensar deslocar-se a Lisboa em maio e que agora, em novembro, podem facilmente participar no Congresso sem sair do Brasil. E, portanto, estamos nesta situação, temos um Congresso, programa fechado, preparado,
via streaming, como é esta nova modalidade, esta nova realidade, sempre que queremos fazer congressos. Ok. Obrigada, Helder Mota Filipe. Vou agora dar a palavra ao nosso convidado especial, Walter Jorge João, para lhe perguntar se de facto é importante para os brasileiros a presença neste congresso, e sabendo nós que o dia 26 de novembro é dedicado particularmente ao 14º Congresso Mundial dos Farmacêuticos de Língua Portuguesa, que significado é que a realização deste encontro tem para os farmacêuticos do espaço lusófono no geral? Olha, nosso entendimento é um congresso de uma magnitude considerável, né? Eu acho que ele é muito importante para os brasileiros participarem, como a todos os farmacêuticos que integram os países de língua portuguesa. Que veja bem, vamos atentar um pouco para o tema central, né, que traz no bojo da proposta desse congresso da AFPLP, né? Abrir horizontes, fazer acontecer. Esse tema por si só ele envolve, ele impacta significativamente, né? Porque é preciso realmente nós refletirmos sobre isso, né? Isso nos possibilita realmente estabelecer estratégias, né, que eu até anotei aqui alguns detalhes para essa live. O foco que vai se dar dentro desse congresso é exatamente o foco voltado a essas estratégias para o enfrentamento de todos os desafios que envolvem a profissão farmacêutica, né? E também todo o sistema de saúde para a próxima década. Então, como o professor Helder, e aqui já estendendo meus cumprimentos a ele, já explicou perfeitamente bem a mudança que houve do mês de maio para agora, para o mês de novembro, devido à questão da pandemia, né? Eu queria só chamar a atenção, não só para os meus colegas brasileiros, mas também para todos os farmacêuticos que integram nossos países de língua portuguesa, de que a nossa participação ela deve acontecer pela programação que eu recebi no dia 26 de novembro. Dia 26 de novembro. E aí o meu tema, que foi estabelecido pela organização do Congresso, ele trata exatamente de refletirmos o passado com a possibilidade de construirmos um futuro. Né? Eu entendo que é algo que a gente precisa discutir com a categoria realmente, né? Eu diria para vocês que nessa minha abordagem, né, vou só fazer um breve comentário, a gente vai estabelecer um paralelo, né, entre as ações das organizações farmacêuticas, né, com a agenda global de saúde, né, que foi proposta pelos principais organismos, os organismos multilaterais, né, que envolvendo aí as Nações Unidas e a própria Organização Mundial da Saúde, né? Então, a gente pensa que vai tratar isso, por considerar essa agenda, ela constitui um protocolo muito importante de intenções que, naturalmente, visam promover a redução da desigualdade, né, fomentar, por exemplo, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, né? E essa minha abordagem ela vai também atingir especificamente as ações que visam fortalecer, né, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, né? Talvez a gente aponte também as ações do Conselho Federal de Farmácia, que a gente vem desenvolvendo nesse sentido, né, com o propósito de procurar, alcançar essa meta, né? E aí nós vamos considerar alguns fatos relevantes, né, que podem refletir também sobre o nosso compromisso, a colaboração, né, de tal forma, inclusive, trabalhar também nessa abordagem, digamos assim, a efetiva inserção do farmacêutico na atenção, nas ações da atenção primária, né? Em saúde, e também o financiamento. Precisamos abordar um pouco sobre a questão do financiamento sustentável, financiamento responsável, né, da assistência farmacêutica, visando, com tudo isso, garantir um acesso mais qualificado, um acesso a medicamentos e aos serviços farmacêuticos. Eu me recordo que, nesse congresso que você se referiu, a nossa
coordenadora, ela esteve presente ali. Eu fiz exatamente uma abordagem sobre essa questão. Acho que nós precisamos pensar em começar a sair dessa história, né, de só discutir política de medicamentos e tudo mais. Nós precisamos sair para uma realidade mais forte, mais consistente. Né? Então, é mais ou menos essa abordagem que a gente precisa fazer, a gente pretende fazer. O que eu coloco, viu, professor Helder? Quer dizer, claro que nós estabelecemos aqui um limite de slides para a nossa apresentação, mas, mesmo assim, 10 minutos não é... 10 minutos para apresentar essa questão não é muito fácil. Né? Mas eu tenho uma tática também, né, que eu sempre apelo ao presidente. Aliás, eu apelo sempre à generosidade. Presidente, quero apelar para a sua generosidade no sentido de me conceder mais um minutinho, por favor. E o professor Helder já viu que já começa a pedir hoje, portanto, o que quer dizer, quando chegar lá, esse minutinho está bem longo. Não, mas há aqui um aspecto interessante. Muitos dos temas que o nosso colega Walter João abordou são temas que vão sendo abordados nos dias do Congresso. E o que eu apelo é ao conhecimento dele e à capacidade e à experiência que ele tem, mesmo do ponto de vista político, e abordou um tema que é muito importante e que eu queria voltar a ele um bocadinho, que era, durante as outras sessões, que possa contribuir, que esse é um outro aspecto que eu gostaria que este Congresso, ou gostaríamos que este Congresso fosse muito participado por parte dos congressistas e não apenas expositivo, porque é um congresso que tem este objetivo, que é discutirmos a próxima década. Nós não queremos olhar muito para o passado, o passado serve apenas para nós, como ponto de partida para discutirmos a próxima década. E se era importante em maio discutirmos a próxima década, no momento que vivemos neste momento e as consequências que vai ter nos próximos anos, torna-se ainda mais importante que os farmacêuticos discutam a próxima década. E é um aspecto que o Walter João abordou e que para mim também é muito importante. Os farmacêuticos têm cada vez mais que deixar apenas a área do medicamento e ver, não olhar para a sua árvore, mas ver a floresta. E têm que se envolver cada vez mais nas discussões sobre as opções tidas em saúde e não apenas na área do medicamento. Porque se nós apenas nos focarmos na área do medicamento, nem na área do medicamento nos estamos a focar, porque a área do medicamento tem o impacto de todas as áreas da saúde. E é por isso que este congresso é um bocadinho abrangente nos temas, para pôr os farmacêuticos a refletir aspectos que não são propriamente da sua prática diária, mas que têm impacto na profissão no futuro próximo. E nós fizemos uma revisão do programa, agora no contexto da pandemia e desta nova calendarização, e chegamos à conclusão que os temas que estavam no Congresso se deviam manter todos. E se já eram relevantes, se tornaram mais relevantes nesta nova situação. Quanto ao Brasil, queria apenas sublinhar um outro aspecto. Nós contamos muito no contexto dos farmacêuticos de língua portuguesa, com o Brasil, porque nós precisamos de afirmar mais ainda o espaço lusófono, o espaço farmacêutico lusófono a nível internacional. E só podemos fazer com a colaboração do Brasil. E neste congresso nós vamos ter o Presidente do Conselho Federal, obviamente, e está por direito, mas vamos ter também do ponto de vista do Brasil o Presidente da Academia das Ciências Farmacêuticas do Brasil e uma colega nossa, uma farmacêutica da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma fundação reconhecida internacionalmente como tendo um nível mundial, digamos assim. E, portanto, vamos ter formalmente no programa a participação ativa do Brasil, mas apelava aqui a que os colegas do Brasil se envolvessem e interviessem nas discussões dos diferentes painéis e trouxessem a visão dos farmacêuticos brasileiros relativamente a aspectos que têm a ver com a sustentabilidade, com as migrações, com as pandemias. Nós precisamos de começar a colecionar experiências, aproveitando que pertencemos todos ao mesmo espaço lusófono e não apenas
que a AFPLP sirva para nós nos encontrarmos de vez em quando e discutirmos pontualmente. Eu gostava que houvesse uma participação mais proativa, não só da direção da AFPLP, obviamente, mas de todos os colegas que fazem parte deste espaço. Ok. Hélder Mota Filipe, muito obrigada. Eu vou quase pegar nisso que acabou de dizer para lançar aqui uma outra questão ao Walter João. Bem a propósito destes tempos difíceis que estamos a viver. Walter João, como é que tem sido no Brasil para os farmacêuticos brasileiros, viver com esta pandemia? Que papel têm tido os farmacêuticos brasileiros em todo este processo? Olha, os farmacêuticos do Brasil se envolveram de uma forma bem considerável durante a pandemia. Né? Claro, houve a declaração dessa pandemia mais ou menos estabelecida pela OMS aí entre 17 a 20 de março. Né? Todos nós fomos tomados de surpresa, todos nós pouco conhecíamos, pouco sabíamos, né, sobre esse novo coronavírus, e houve realmente um envolvimento das entidades farmacêuticas no Brasil, e aí eu falo principalmente pelo Conselho Federal de Farmácia, no sentido de ir em busca de informações, né, científicas, informações precisas, e começamos a trabalhar nisso e a instrumentalizar, né, os farmacêuticos brasileiros para que, de posse de todas essas informações, eles pudessem atuar de uma forma mais significativa, mostrando realmente seu papel voltado hoje ao cuidado à saúde das pessoas. Os farmacêuticos trabalhando no Brasil, tanto no segmento das farmácias comunitárias, como também no laboratório de análises clínicas, tiveram seu trabalho intensificado, triplicado, né? E uma das coisas que nós consideramos como muito importante é que esses estabelecimentos jamais fecharam durante todo esse período da pandemia e com o farmacêutico sempre presente ali. Né? Então, os farmacêuticos se envolveram muito nos programas de vacinação, que na época o Brasil começou a desencadear ainda que contra o H1N1, né? Mas foi assim maciçamente voltado a isso. Se envolveram muito com a questão da realização dos testes rápidos, principalmente nas farmácias, né? Os farmacêuticos trabalharam muito. Os farmacêuticos se envolveram muito com os programas de governo que foi apresentado e desenvolvido pelo governo federal aqui no Brasil, né? Trabalhando nos hospitais de campanha, né? Que foram instalados aqui em vários estados, quase todos os estados do país, né? Tiveram essa participação significativa. Né? Então, foi um desafio, Walter João, foi um desafio. Foi um desafio considerável. Imagine-se que a gente encontrava, inclusive pela dificuldade da disponibilidade dos EPIs, né? Daqueles equipamentos de proteção individual, que foi difícil mesmo no início, né? Ninguém encontrava álcool gel em lugar nenhum, ninguém encontrava máscara em lugar nenhum, ninguém tinha luva, ninguém tinha absolutamente nada. Foi muito difícil esse momento, né? Por sorte que o Conselho Federal de Farmácia também deu a sua contribuição nesse sentido, né? Disponibilizando recursos, né? Aos conselhos regionais para que adquirissem esses equipamentos na medida do possível, e principalmente para os colegas que estivessem desenvolvendo suas atividades desprotegidos, né? Pudesse ser entregue a eles de forma gratuita, para que eles se protegessem, para o nosso grupo de fiscais também, que teriam que entrar em hospitais, teriam que entrar nas farmácias e tudo mais e tal. Então, foi realmente um desafio muito grande, né? Mas que a gente pôde realmente mostrar a nossa importância e toda a contribuição que a nossa profissão tem, né, para dar às políticas públicas nesse país. Né? Então, eu acho que foi relevante mesmo, e eu pude perceber, né, a boa vontade dos colegas mesmo se envolvendo nesse momento tão difícil para toda a sociedade brasileira.
Vamos ver se passou a mesma coisa em Portugal. Professor Hélder, como é que é? Isto que Walter João estava a dizer, se calhar também tem algumas ligações com aquilo que aconteceu em Portugal, ou não? Sim, a situação foi muito paralela. Começou por ser uma situação que todos nós tínhamos grandes dúvidas. Tínhamos dúvidas sobre a eficácia dos medicamentos que, entretanto, iam ser utilizados. Tínhamos dúvidas sobre a infecciosidade do próprio vírus e tivemos grandes dificuldades no início a gerir toda a situação. Como disse o Walter João, com falta de álcool gel, de EPIs, de informação contraditória. A Ordem dos Farmacêuticos criou e foi fundamental para a profissão farmacêutica um gabinete de crise Covid, no sentido de tentar gerir a situação, ajudando os colegas a resolverem da melhor forma os seus problemas, o acesso aos produtos e aos equipamentos, a gerirem o conhecimento, porque tudo isto correu de uma maneira muito rápida, e as farmácias demonstraram mais uma vez a importância que têm e a utilidade que têm para a comunidade. Conseguiram até responder a uma outra situação, não sei como aconteceu no Brasil, mas em Portugal as pessoas ficaram com dificuldade de ter acesso aos hospitais, porque os hospitais, por um lado, os hospitais focaram muito os recursos no tratamento e na gestão da Covid, e por outro lado as pessoas tiveram medo, sentiram medo de se colocar aos hospitais, com falta de acesso a medicamentos apenas de dispensa hospitalar. E foi possível, num curto espaço de tempo, com a colaboração quer das farmácias hospitalares, quer das farmácias comunitárias, criar canais de acesso a esses medicamentos hospitalares através das farmácias comunitárias. E isto foi uma experiência muito importante para manter o acesso dos doentes aos medicamentos. O que eu acho que é importante agora, e o Congresso será um momento, e nós temos uma sessão sobre novos serviços a prestar pelas farmácias, possamos aprender com estas experiências e incorporar esse conhecimento no pós-pandemia. Isto é, eu penso que as farmácias não deverão ficar igual. O exercício farmacêutico, nomeadamente no contexto comunitário, não deverá ficar igual ao que era antes da pandemia e deve incorporar estas experiências, a mais-valia destas experiências, e o poder político deve estar, e penso que estará, porque é do interesse dos doentes, ao fim e ao cabo, incorporar também nas futuras decisões o papel que as farmácias podem representar num contexto de melhoria do acesso e de melhor qualidade dos cuidados. Walter João, eu penso que será importante também neste processo que aqui temos, porque nós sabemos pela comunicação social o que se passa em Portugal, o que se passa no Brasil, mas vai ser muito importante no primeiro dia do Congresso, digamos assim, termos o contacto com os países africanos, onde de facto se sabe menos, onde de facto não temos um conhecimento tão global quanto teremos daquilo que se vive no Brasil e em Portugal. Vai ser também muito importante nesse sentido este Congresso, ou não? Sim, claro. Eu acho que a gente precisa conhecer a realidade de todos esses países, não é? Acho que a gente precisa desenvolver muito. Mas eu vejo que essa nova diretoria da FPLP, ela está dando uma nova dinâmica, né? Essa é a minha avaliação. Não há nenhum demérito aos que antecederam a essa nova diretoria, mas eu acho que a visão dessa nova gestão, eu acho que o Hélder, a Ludmila estão trabalhando intensamente nesse sentido, é de aproximar isso para que os países que integram a nossa associação se conheçam mais, né? Como você bem colocou, a gente não tem um conhecimento situacional, né, dos países africanos, Lisboa, Brasil,
Portugal, Brasil, a gente consegue, né, sempre estar um pouco mais próximo. Então, eu vejo que vai ser muito importante que os farmacêuticos desses países também participem, né, estejam presentes. Eu acho que aí a Ludmila tem um papel importantíssimo no sentido de... Não sei se ela está connosco ou não, se estiver, vai aqui... Vai, Jamila. Eu acho que a Ludmila vai ter esse trabalho. É de Jamila, aliás. Jamila, eu sempre chamo ela de Ludmila, e a Glaucia me corrige, eu não consigo. Mas eu acho que vai ser um trabalho interessante fazer isso, mas eu julgo que é importante, sim, isso que você nos questiona. Helder Mota Filipe, o lema do Congresso não mudou, ou seja, já se o Congresso fosse em maio, teria o mesmo lema, abrir horizontes, fazer acontecer. Primeiro, porque é que manteve este tema na mesa e não o alterou, colocando a Covid em tema? Se calhar faria sentido ou não sei, estou a questionar. E será que a pandemia no Congresso vai ficar de parte? Ou seja, será que vamos abordar outros temas? Políticas sociais, como está no programa, políticas de saúde pública, está lá também o financiamento, está lá a globalização e as migrações. A pandemia, enquanto Covid-19, fica de fora ou vai entrando? Não, acho que a pandemia vai ser a situação crónica do Congresso. Porque o lema que nós tínhamos, abrir horizontes, fazer acontecer, era a mensagem que nós queríamos de olhar para os próximos 10 anos, identificando quais são os horizontes que nós queremos atingir e fazer acontecer. Quer dizer, ao fim e ao cabo, é tentar dar uma ideia de dinâmica. Nós não vamos só discutir aquilo que queremos nos próximos 10 anos, vamos discutir também como é que vamos fazer para que aconteça. Ora, isto já era a filosofia do Congresso em maio. Nós hoje, esta situação só se agudizou, só se tornou mais importante com a pandemia. E, portanto, quando nós falamos de migrações, vamos ter que falar da pandemia. Quando nós falamos de saúde de proximidade, vamos ter que falar da pandemia. Quando falamos de sustentabilidade dos sistemas de saúde, obviamente vamos ter que falar da pandemia, porque há um antes da pandemia e um pós-pandemia, mesmo em termos económicos. Quando falamos dos novos serviços das farmácias, ou prestados por farmacêuticos, vamos ter que falar da pandemia. Portanto, a pandemia vai estar a parar o tempo todo no Congresso. Quando falamos das diferentes experiências e das diferentes situações nos países africanos, no Brasil e em Portugal, vamos falar de pandemia também, de certeza, porque quando falamos da experiência dos farmacêuticos nos últimos tempos, a pandemia impactou a experiência dos farmacêuticos em todos os países. Este congresso ser em streaming pode e espero que consiga aumentar ainda mais a capacidade de intervenção também dos países africanos, porque as viagens são sempre um problema em qualquer país. Nós, ao contrário do Brasil e também de Portugal, a profissão farmacêutica estruturada é relativamente recente nestes países. E é importante que todos os farmacêuticos dos países africanos de língua portuguesa possam também participar na discussão e na partilha de situações, e torna-se muito mais fácil que os farmacêuticos, que são uma classe muito jovem nestes países, relativamente recente do ponto de vista do associativismo, possam entrar no Congresso, participar ativamente, de uma forma que não poderiam se o Congresso fosse presencial em Lisboa. E, portanto, nem tudo é mau, há coisas boas nesta nova situação. É uma nova realidade que temos aqui. Eu vou voltar ao Walter João e ao tema, digamos assim, da conferência que nos vai trazer a Lisboa, e para lhe fazer uma pergunta um bocadinho difícil. Acho eu que à partida já é um bocadinho difícil, mas se calhar até tem aqui uma resposta para ela, que é: como é que se constrói o futuro em termos de saúde, em termos da própria vivência dos farmacêuticos, quando se tem uma pandemia por trás de nós que teima em não desaparecer? Como é que o Walter João vê essa construção do futuro?
Eu acho que a própria experiência vivida com essa pandemia já nos faz abrir os olhos, né, para o que virá pós-pandemia. Né? Isso já nos leva a olhar para frente, né? Ou seja, estamos vivendo uma situação inusitada e que precisamos pensar e discutir, né, para essa situação, digamos, de pós-pandemia. Nós vamos ter que começar a olhar para frente, para o futuro, tendo e trazendo na bagagem toda essa experiência adquirida com a pandemia que assolou o mundo todo. Né? Eu acho que é sobre isso que nós temos que refletir. Né? Então, eu penso que a gente tem que se preocupar. Nós estamos saindo de uma situação totalmente estranha, inusitada, e temos que pensar como que a gente vai construir, né, a nossa profissão, né, o cuidado à saúde para frente, para o futuro, com a experiência que nós adquirimos enfrentando o enfrentamento que tivemos com essa pandemia. Professor Hélder, a mesma questão para si, juntando aqui que os tempos em Portugal estão difíceis neste momento, ou seja, o número de casos tem aumentado, tudo isso tem trazido mais desânimo do que ânimo para construir o futuro. Como é que o senhor vê essa construção do futuro? Eu acho, apesar de tudo, que a pandemia, nós estamos no meio da onda, não é? Isto é como se estivéssemos no mar, nós estamos entre ondas. Mas sabemos que a maré vai baixar daqui a uns tempos. Esta é a vantagem das pandemias, nós sabemos que elas passam. E o que é importante são dois passos. Um é gerir a situação durante a pandemia e depois é como é que nós vamos comportar-nos e o que é que vai acontecer pós-pandemia. Nós não temos tido, do ponto de vista da profissão farmacêutica, eu penso que tem sido, a gestão durante a pandemia tem sido adequada. Do ponto de vista das políticas de saúde implementadas em Portugal durante e até agora, durante o período de pandemia, têm sido um bocadinho, às vezes, contraditórias, o que também é justificável porque estamos a viver uma situação nova. Há, na minha opinião, não sei o que se passa no Brasil, mas em Portugal há de vez em quando alguns déficits na informação e na qualidade da informação contraditória que dificulta as coisas. Há uma tentativa que eu penso que não é só portuguesa, de impor comportamentos por decreto, o que eu acho que é sempre complicado, porque as pessoas não mudam dos comportamentos tendo uma lei que as obriga a mudar comportamentos e, portanto, se a informação fosse de melhor qualidade e mais clara, provavelmente as pessoas teriam comportamentos adequados à informação que vão tendo sem ser necessário impor comportamentos por decreto, mas vamos ver o que é que acontece. É a situação que temos em Portugal. No futuro, quando a pandemia passar, nós vamos ter uma situação do ponto de vista financeiro muito complicada. Vamos ter recursos muito limitados para garantir o acesso aos cuidados de saúde e vamos ter uma situação em que vamos ter que recuperar cuidados que não foram prestados durante o tempo da pandemia e, portanto, vamos ter que fazer uma gestão muito, muito adequada, digamos assim, dos recursos disponíveis. E é aí que entram os farmacêuticos, ou a contribuição dos farmacêuticos também. Eu acho que nenhum político, nenhum governo responsável pode ignorar a intervenção de profissionais que tragam mais-valia para o sistema. E sempre que se identifique que os farmacêuticos possam trazer a determinados níveis mais-valia para o sistema, eu penso que os farmacêuticos devem estar e estão disponíveis para prestar esses serviços, esses cuidados, e o Estado não deve, por outras razões que não o interesse público, não aproveitar essas oportunidades. E é por isso que eu acho que o pós-pandemia vai trazer modificações, e eu penso no bom sentido,
à intervenção farmacêutica e aos serviços que os farmacêuticos podem prestar, trazendo mais valias para o sistema e libertando, em algumas situações, outros profissionais para se dedicarem a outras necessidades que têm que ser respondidas também. Walter João, o Hélder Mota Filipe tocou aqui em 2 pontos que são importantes e que era também importante neste começo, digamos assim, ou neste lançamento do Congresso Nacional dos Farmacêuticos, saber como é que é no Brasil. A primeira questão é a déficit de qualidade da informação. Será que de facto vocês no Brasil têm uma informação que prima pela qualidade, ou tal como nós, há aqui também alguns lives que não se adaptam bem à realidade? Esta é uma das questões, depois vou à outra. Espera só um instantinho que eu vou pedir para aqui na sala anexa, faça um pouco de silêncio, porque não deu para escutar bem a sua pergunta. Ok. Tá? A Isabel vai já lá. Okay. Mas eu só queria também lembrar, professor Hélder, e a você, que daqui a pouco eu vou precisar entrar numa outra reunião aqui, né? Eu queria saber quanto tempo mais nós temos. Nós temos mais, já lhe digo, mais 20 minutos. Será que é bom tempo para si ou não? Não, porque eu acho que o problema aí na sala anexa, como eu disse para você, com uma solenidade, tem uma reunião também de organização para a solenidade mais tarde, né? Ok, mas diga-nos até que horas é que o Walter João pode estar connosco e nós fazemos o evento até essa altura, não há problema. Não, eu peço até desculpa, mas foi por conta desse compromisso. Sim. Eu até fiz uma confusão ontem, porque eu vi a Djamila passar alguma mensagem que teria, digamos, faria uma reunião ontem às 16 horas, tinha uma outra reunião da TAV em Brasília. Sim. E aí eu falei com a Glaucia, entre em contato com a Djamila para ver como é que é isso, se vai ter amanhã às 11 horas mesmo, não vai. Não há problema, Walter João. Nós aquilo que temos estado a dizer tem passado, de facto, a ideia daquilo que vai acontecer neste congresso e, portanto... Ela está me fazendo sinal aqui que talvez mais 10 minutos esteja segurando lá. Então estes 10 minutos. A questão que eu coloquei foi a qualidade da informação que muitas vezes passa relativamente às questões da pandemia. Foi essa questão que o professor Hélder Mota Filipe nos colocou e que eu gostava de saber se essa qualidade da informação também é questionada no Brasil ou não, ou se de facto a comunicação que vocês têm ela é correta e, portanto, não tem aqui este problema adicional que em Portugal tem tido. Não, veja bem, se eu estou entendendo bem essa sua pergunta, no Brasil, muitas informações foram questionadas, sim, e fortemente debatidas, né? Uhum. Em vários ângulos, né? E principalmente na questão dos medicamentos utilizados para para tratar da Covid-19, né? Uhum. Isso aí foi a discussão foi muito ampla, isso foi muito polêmica, num certo sentido, eu acho que essa discussão foi até politizada no Brasil, né? E as discussões haviam também tinham um viés muito forte realmente, né? Começar com algumas publicações, como do próprio The Lancet, que soltou uma publicação de uma forma e depois teve que corrigir. Isso foi gerando uma polêmica, uma discussão e tudo mais. A própria classe, as próprias profissionais de saúde, elas tinham muitas dúvidas sobre as questões, mas elas eram divididas nas suas opiniões e nos seus entendimentos, né? Haviam, principalmente no caso do Brasil, os prescritores de medicamento tendo entendimento do que poderia ser prescrito, do que não poderia. Outros entendiam que aqueles que eram defendidos poderiam ser usados, fosse numa forma melhor, que fosse utilizado de uma forma precoce do que numa forma mais avançada, já exigindo hospitalização, quando os sintomas já se apresentassem com falta de ar. Então, houve, digamos assim, muito dissenso nessa discussão toda, não é? Em algumas questões, consenso, mas numa grande parte, o dissenso. E disso, inclusive,
provocou essa questão, por exemplo, do problema que aí foi onde se concentrou a maior discussão no Brasil, foi essa questão dos medicamentos a serem utilizados durante essa pandemia. Nós, inclusive, isso também aconteceu no meio da profissão farmacêutica, o que nos levou a editar uma nota técnica, primeiro uma carta aberta à profissão farmacêutica e à sociedade também, né, sobre essa questão dos medicamentos aí para o combate à Covid, não é? E nós tivemos que editar uma nota técnica também, né, deixando bem claro a autoridade técnica do farmacêutico no ato de dispensar os medicamentos. Claro, né? Claro. Ele teria que, como autoridade técnica, nesse ato privativo dele, de saber o que ele poderia fazer ou não poderia fazer com frente à prescrição médica desses medicamentos, etc. E tal. Então, a questão toda, ela mais ou menos se deu no Brasil, mais concentrada nessa questão. Foi muito forte, viu? Muito forte mesmo, muito forte. E agora vem a preocupação com a história da vacina, né? Então, sim. Então foi mais ou menos esse aspecto. Não sei se isso lhe contempla. Qual é a preocupação que vocês têm com a vacina neste momento? Olha, de novo, é muito difícil emitir esse posicionamento, né? Porque é meio ruim para nós que estamos à frente da entidade dar um posicionamento nesse sentido, né? Mas o certo é que o que está vindo por aí, até onde nós conhecemos, não chega a atingir todas as fases, claro, né, para o desenvolvimento de uma vacina. E a desconfiança ainda aumenta mais, porque até onde se tem conhecimento, vacina não se faz em 8 meses, em 6 meses, 7 meses, né? Não se consegue produzir isso. Ainda mais para atingir e cobrir quase 8 bilhões de habitantes do planeta. Claro, né? Claro. Então, essas questões, o problema da vacina Sputnik, é problema, viu? A gente fazer uma abordagem prematura sobre tudo isso. Claro. Obrigada, Walter João. Helder Mota Filipe, estamos quase no final, temos de acabar o nosso live mais cedo, mas, portanto, eu quase que diria que os temas que aqui foram abordados nesta pequena sessão de lançamento, quase que são os temas que nós já percebemos que vão estar em discussão, portanto, durante o Congresso, havendo outros, logicamente, como a globalização e os migrantes e tudo isso que vai requerer aqui bastante entusiasmo e bastante trabalho para ser apresentado. Nesta parte final, eu vou perguntar aos dois o que é que vocês esperam deste Congresso. Começo pelo Helder e depois vou terminar ao contrário, vou terminar com o Walter João. Eu espero que seja um Congresso, primeiro que tudo, muito participado, que a classe farmacêutica, os mais jovens da classe farmacêutica se envolvam verdadeiramente no Congresso, porque é um Congresso para todos os farmacêuticos, mas é um Congresso para pensar a 10 anos, e a 10 anos os jovens farmacêuticos vão ter um papel fundamental na maneira como a classe se vai desenvolver. Portanto, gostava que no espaço lusófono, nos diferentes países da FPLP, a classe farmacêutica jovem se envolvesse no Congresso, na participação e na discussão do Congresso, e gostava muito que nós conseguíssemos, no fim do Congresso, verdadeiramente sair com uma visão mais clara daquilo que esperamos como farmacêuticos, do que será a nossa classe nos próximos 10 anos e a diferença que a classe pode fazer a nível da qualidade dos cuidados e do acesso aos cuidados por parte dos cidadãos, porque os farmacêuticos, como os outros profissionais de saúde, a razão de ser deles é a prestação de cuidados e garantir o acesso, no caso dos farmacêuticos, ao medicamento. E, portanto, gostava que este congresso fosse verdadeiramente um congresso que nos sintonizasse como classe farmacêutica global. Nós somos uma organização global, a FPLP, relativamente àquilo que podemos dar e o que gostaríamos que fosse a nossa classe nos próximos 10 anos. Walter João, a sua opinião também, por favor. Olha, eu acho que esse congresso, com o tema que ele se propõe a apresentar, é uma oportunidade ímpar, né?
E por isso também acho que todos os colegas farmacêuticos que integram nossos países, até de outros países, devem procurar participar. Eu acho que é importante esse momento. O que nós não podemos pensar é que só nós, no Brasil, possamos estar pensando ou propondo sozinho, de forma isolada, construir um futuro para a nossa profissão. Eu acho que essa construção ela tem que ser pensada com união, né, unidade de esforços, né, e com o que se propõe a própria associação que nós integramos, trabalharmos juntos. Eu acho que é necessário, sim, nós pensarmos juntos como construir a nossa profissão, e não diria só até para os próximos 10 anos, mas quem sabe até mesmo para os próximos 30 anos. Né? Eu acho que o Congresso, agora promovido pela FPLP, eu acho que ela traz essa oportunidade, né, de, em várias sessões, né, em várias mesas, em várias discussões, nós estamos trabalhando na possibilidade. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo, sabe, de tirar uma proposta conjunta, até porque eu penso também que, se nós trabalharmos compromissados com essa possibilidade, né, de construirmos um futuro, irmos em busca de um futuro melhor, o trabalho deve sair assim, de primeira qualidade. Né? Vão ser várias cabeças pensantes, né? Nós vamos ter a possibilidade de trabalharmos juntos, estarmos conectados, entendendo e compreendendo, conhecendo o que cada um está fazendo em cima das propostas que serão tiradas durante a realização do Congresso agora em novembro da FPLP. Né? Então, acho que é uma oportunidade ímpar, sim, né? E quero conclamar todos os farmacêuticos que se permitirem, né, países africanos, Portugal, Brasil, a participarem, porque é um congresso que se propõe ser magno, né? Grande magnitude. Era isso. Muito obrigada, Walter João, muito obrigada também ao Hélder Mota Filipe. Eu queria dizer que nós temos de acabar mais cedo devido a compromissos de Walter João, que tem em Recife, no Brasil, e portanto terminamos um bocadinho antes. Eu tinha aqui 2 ou 3 questões que vieram da plateia para serem colocadas e comentários para serem colocados aos nossos convidados. Esta foi uma sessão de lançamento, portanto não teríamos também muito tempo para ir aos comentários aprofundados, que eram mais de questões pessoais relacionadas com os países de origem e tudo isso, e da atividade que se está a viver neste momento. Prometemos noutras ocasiões, logicamente, voltar à discussão na web e darmos resposta a estas questões. Boa sorte a todos. Olha, eu que peço desculpa. Eu que peço desculpa pela interrupção com os 10 minutos antes do tempo programado. Mas é porque, olha, é muito... E viajar de Brasília para cá são 2 horas e meia de voo. É como se fosse Lisboa a Porto, mais ou menos. Walter João, foi um prazer tê-lo aqui. Igual, foi muito bom tê-lo aqui neste lançamento do Congresso. E, portanto, outras oportunidades serão, e que mais não seja, a 26 de novembro estaremos todos juntos. E prazer em revê-lo, ainda que virtualmente. Muito obrigada. E obrigada também, Hélder Mota. Obrigado. Até novembro. Até novembro.